Olá, eu sou a professora Paula Barros e nós vamos falar na aula de hoje sobre os comportamentos disruptivos e como é que nós podemos fazer o manejo desses comportamentos, né? Algumas dicas para acalmar a criança. Primeiro, eu quero dizer para vocês que nós temos quatro funções, né, que a criança utiliza esse comportamento disruptivo e que nós precisamos ter essa atenção para que ela utiliza isso, né? Então, primeiro, ela pode querer alguma coisa, um objeto, um brinquedo, um alimento, uma comida, né? Em segundo lugar, ela pode utilizar esse comportamento inadequado, disruptivo, para chamar atenção, mesmo que seja uma atenção negativa nossa, mesmo que ela esteja, né, fazendo birra, se jogando no chão, ela quer chamar nossa atenção de alguma forma. Em terceiro lugar, ela pode estar utilizando esse comportamento, essa birra, esse choro, esse grito, ou batendo em algo, se batendo, para ter controle da situação, né? Tipo, querer dormir ou acordar na hora que ela quer, fazer o que ela quer, né? E em quarto lugar, a função desse comportamento disruptivo pode ser para evitar algo que ela não gosta. Então, nós chamamos essa função de evitamento. Pode ser alguma pessoa que ela não queira ter contato, a presença de alguém, pode ser uma brincadeira que ela não deseja participar, né? Então é muito importante que nós consigamos identificar a razão pela qual esse comportamento disruptivo está acontecendo. Como eu falei, em primeiro lugar, a busca por um objeto tangível, seja ele um alimento, seja ele um brinquedo, e aí nós precisamos prestar atenção se esse brinquedo pode ser dado, se é algo perigoso, né? E como é que nós fazemos? Quando é um brinquedo que nós podemos oferecer para a criança, nós podemos conversar com ela, oferecer, falar: olha, por favor, aponte para pedir, né? Nós vamos fazendo com que ela vá substituindo esse comportamento. Mas quando você se vê numa situação que você não consegue acalmar a criança, eu vou dar algumas dicas para você, porque de repente pode ser algo que você não possa entregar para a criança. E aí você vai ter que explicar para ela, olha, não é para agora, ou isso é perigoso, isso vai te cortar, vai te machucar, né? E assim, tem alguns sinais que precedem uma crise de uma criança. Vou dar um exemplo, né? Crianças sobre o espectro autista, as crises ficam muito claras algo que precede essas crises, né? Os pais, geralmente, eles já sabem que isso vai acontecer. Por quê? Eles conseguem detectar, né, quando a criança começa a ficar mais retraída, mais tensa, e começa a se apresentar uma instabilidade emocional, alguns movimentos corporais, e aí a gente tem que ficar mais alerta, né? O que eu posso fazer, então, professor ou Paula? O que nós podemos fazer numa situação dessa? Bem, procura mudar o foco, né, do que a criança está vendo, está querendo aquilo, querendo aquilo. Procura algo que ela goste muito, para que você possa trocar essa atenção que ela está tendo do objeto, do local, enfim, do que está acontecendo, para uma outra situação. Ofereça algo que ela goste muito, para mudar o foco dela, né? Para quê? Para evitar o aumento dessas emoções que ela está sentindo, né? Professor, professora, procure ter calma, né? O nosso controle emocional, eu entendo que muitas vezes nós falamos distanciados da situação, e entendemos que quem está mais próximo ali está sofrendo todo esse momento, né? Querendo que tudo se acalme, tudo fique bem. Mas entenda que a sua postura, o ficar calmo, né, vai passar tranquilidade para a criança que está com uma crise, né, para conseguir acalmá-la. Pode ter certeza disso, viu? Então, professor, professora, respire fundo, fale tranquilamente, com a voz baixa, evite movimentos bruscos, né, que vão assustar a criança, vão deixar ela mais irritada, mais nervosa, e seja paciente, né? Fora o objeto tangível que essa criança deseja, né, nós temos também a busca por atenção. E essa atenção que a criança deseja, gente, tanto faz se essa atenção ela é negativa,
ou se ela deseja uma atenção positiva, né? Então, o que que a gente pode ajudar? Tentar trocar o ambiente, mudar o ambiente, aquilo que a gente sabe que pode ser um gatilho para ela, né? Se ela vai utilizar para chamar nossa atenção quando ela deseja algo, o que que a gente tem que fazer? Mudar o comportamento dela, procurar, né, fazer um manejo do comportamento inadequado, mas também oferecer um local que não hajam gatilhos para que ela tenha isso. Então, às vezes, o que que pode ser um gatilho para ela, né? Algum objeto, uma porta aberta na sala de aula? Pode ser que seja um gatilho. O nosso papel vai meio que de investigação, sim, de observação. Por quê? Nós precisamos detectar quais os gatilhos que levam essa criança a ter um comportamento disruptivo, né? Ou para manejar e fazer a troca desse comportamento inadequado por um outro aceito, ou para que ela aprenda um comportamento novo. Isso é importante, né? Ela não vai aprender um comportamento novo se a gente não ajudar essa criança a saber o que é esperado de comportamento. Então, mostrar para a criança qual é o comportamento esperado é muito importante, né? Criar uma sala sensorial é uma saída também, né? Porque vão existir vários objetos para acalmar essa criança, né? Quando, por exemplo, tanto em casa quanto na escola, essa criança pode ter objetos que acalmem e ela leva o objeto para a escola, leva para casa, né? E seguir uma rotina também é muito importante, né? Na busca de atenção, às vezes a criança chora, faz birra, interrompe quando nós estamos conversando, apresenta um comportamento desafiador, faz birra, né? Às vezes de bater porta, se jogar no chão. E aí, essa intervenção é muito importante para que essa criança entenda que ela vai conseguir a nossa atenção desde que ela apresente um comportamento mais adequado. Mas para isso, eu tenho que demonstrar, eu preciso demonstrar para essa criança qual o comportamento esperado. Olha, e não é falando, ó, coleguinha como faz, não é comparando não, gente. É mostrando, nós mostrando mesmo como é feito. Olha, por favor, então, ou apontando, se for não verbal, demonstre para a criança a forma mais adequada de se portar para apresentar para, né, para nós o que ela deseja, para ela conseguir se comunicar. Quando ela deseja controle, eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês, né? A criança quer controlar tudo ao redor dela. O que que é esse tudo? É o modo de se vestir, é a roupa que quer colocar, é o tempo da brincadeira, é o ambiente do entorno para todo mundo estar atenta a ela. Então, assim, um exemplo, a criança quer decidir o que vestir, né? A criança insiste em usar uma roupa que não é apropriada para o clima. Então, está muito frio, a criança quer vestir camiseta de manga curta, cavada, e você sabe que ela vai se resfriar, né? O que que eu posso fazer? Eu escolho roupas, outras roupas para ela, né? Que a aqueçam mais, tá certo? Para que ela possa escolher dentre aquelas. E aquela que é inadequada, não, tá? A criança não quer parar de brincar, mesmo quando é hora de ir para a cama, né? O que que nós precisamos fazer? Um combinado com a criança antes, né? E a rotina é muito importante. A rotina com o horário, a rotina do que fazer, estabelecer rotinas com essa criança é de extrema importância. E aí nós temos também o evitamento. Então, vocês lembram o que que nós falamos das 4 funções que a criança utiliza o comportamento disruptivo? Vamos lá. Busca por objeto tangível, busca por atenção, desejo de controle e o evitamento. O que que é o evitamento? Quando ela quer escapar de alguma situação que ela não gosta, alguma emoção, alguém que está ali, ela pode fugir, pode apresentar um comportamento agressivo, ela pode se jogar no chão, pode fazer birra, pode quebrar algum objeto, podem ser situações extremamente desafiadoras nesse momento que ela não deseja brincar ou ela não quer ficar com aquela pessoa, né? Então, como que nós podemos identificar esse comportamento? A criança pode chorar, se afastar, ela pode se afastar também, né? Porque ela deseja sair daquele local, ou até resistir fisicamente à tarefa, ela não quer fazer aquilo. E o pior que nós podemos fazer é arrastar a criança, né? Ela vai se sentir
fortemente agredida e com medo. Não, né, nós precisamos conversar, ir substituindo calmamente os comportamentos inadequados, né? As estratégias. Precisamos identificar os gatilhos, gente, não tem como, a gente precisa saber o que causa aquele comportamento naquele momento. Foi uma cor, foi alguém que falou alto, foi uma música, foi um objeto, né? Foi uma cor de roupa. O que startou na criança para que a gente possa remover esses gatilhos, né? E oferecer um apoio para ela, um apoio emocional para lidar com essas situações desse momento que para elas são extremamente desafiadoras, né? Um exemplo, a criança pode chorar e se recusar de ir para a escola porque tem medo de um colega, né? Um colega pode ter batido nela, pode ter feito alguma coisa, pode ter gritado. Às vezes a criança não deseja, não quer mais ir. Ou às vezes até a nossa postura mesmo, porque nós somos muito, né, de tamanho muito maior que a criança. Então, só de nós conversarmos com a criança de cima para baixo, a criança já se sente amedrontada. Então, o ideal o que é? Que nós sentemos ou agachemos para que o nosso olhar fique na mesma altura do olhar da criança e ela não se sinta ameaçada, né? Então, aí nós temos esses 4 comportamentos inadequados que as crianças podem apresentar e falei para vocês também que é extremamente importante manter uma rotina regular, né? Para uma forma de estabilidade, justamente para auxiliar de maneira positiva esse desenvolvimento e a criança nesse momento, né? Apesar de ser praticamente impossível seguir a rotina todos os dias a mesma coisa, nós precisamos buscar, né, com certa flexibilidade no dia a dia, uma programação previsível para que essa criança se sinta confortável e acreditar em nós, né? Nós podemos também falar que estabelecer uma rotina é uma forma muito saudável. A família tem que estar unida, sim, para esse processo, além de incluir toda a equipe escolar. Isso é muito importante, todos que participam, né? A pessoa da merenda, a pessoa da portaria, secretaria, todos os profissionais que trabalham no ambiente escolar precisam estar envolvidos, além dos pais, né? Além disso, se tiver que ocorrer alguma mudança de rotina, nós podemos avisar essa criança, né, com antecedência, já ir falando para ela o que vai acontecer, né, com calma, para que ela possa não ser surpreendida, né. E controlar, gente, saber que a criança, quando autista, ela é hipossensível, né? Então, existe uma diminuição dessa sensibilidade também. Então, eles são hipersensíveis a estímulos sensitivos, como luzes, sabores, texturas, o som, né? O som incomoda muito. Então, algumas crianças nós recomendamos, ou até adultos também, né? Nós recomendamos que use abafador, né? Para evitar novas crises. E, para finalizar, gente, nós precisamos promover um ambiente para contribuir o desenvolvimento dessa criança, né? E que vai ajudar a realizar as atividades diárias, como escovar os dentes, se alimentar, tomar banho, que precisam ser incluídas, sim, nesse dia a dia, nesse nosso trabalho como educadores. Vou passar mais uma vez aqui para vocês verem os slides, né? E qualquer dúvida estarei à disposição de vocês, tá bom? Um grande abraço, até breve.